Doutor Viriato, o senhor é um observador da nossa história, o senhor conhece a nossa terra, o senhor conhece o nosso país. Na sua visão, o que está acontecendo com o nosso Brasil? Olha, o Brasil dá a impressão que as coisas aconteceram agora. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Infelizmente, só agora é que as coisas estão saindo, como se popularmente diz, debaixo do tapete. Esse tapete que cobre coisas horrorosas, que eram imaginadas, mas não chegavam à maior criatividade possível. Uma pessoa que possa ter uma capacidade de ficcionar extrema, talvez não fosse capaz de imaginar o que existia. Até onde pode se chegar, né? Pois é, porque cada dia a gente observa isso. Olha, a Lava Jato já está na 27ª fase. É verdade. E não sei quando é que vai terminar isso. Cada vez uma fase nova, mais descobertas. Isso nós temos tudo a lamentar. Porque o Brasil viveu alguns anos recentes que viveu um momento que eu diria de uma transitoriedade muito fugaz, uma fugacidade. As pessoas que não viajavam de avião passaram a viajar, saíram do ônibus para o avião. As pessoas podiam passar férias em outros lugares, visitar a família, melhoraram sua qualidade de vida de uma hora para outra. Isso que parecia definitivo. Quem imaginou que o país vivenciaria um momento como esse? Mas esse que surge aí, todas essas descobertas desairosas que simplesmente reiteraram o que muito se falava do mundo político, do mundo do poder. É verdade. É uma pena isso, né, doutor? Esse país tão rico, um país tão cheio de potencialidades e sugado, né? Nós estamos sendo sugados por vampiros do dinheiro público. Bom, o senhor é um médico conceituado, o senhor é escritor, o senhor é historiador, é uma pessoa muito respeitada e a sua opinião sempre pesa. Então eu queria perguntar, o senhor vê alguma luz no fim do túnel para o nosso país? Olha, nós temos que acreditar que sim. Porque não há temporal, não há tempestade que nunca se acaba. É verdade. O sol está lá. Precisamos chegar até ele o mais breve possível, ele até nós, essa luz, porque não é possível mais suportar isso aí, né? É verdade. Nós vimos aí casos de países que chegaram a uma situação de tamanha gravidade, com convulsão social, e o nosso está à beira disso, vamos até ser otimistas, está à beira disso, se não dentro disso já. Então alguma solução precisa vir logo. Agora, uma coisa que nós precisamos ponderar é que os ânimos estão muito acirrados. As pessoas estão muito emocionadas. Nós temos que entender o desespero do nosso povo, nós temos que entender. Nós temos que entender as razões colocadas pelas autoridades da justiça. A justiça de uma maneira muito competente, está investigando, identificando, punindo os culpados. Mas também nós não podemos querer, à luz de uma ideologia, à luz de benesses de ordem pessoal, até de uma coletividade, achar que está tudo certo, que tudo é golpe, né? Parece que hoje tudo é golpe. Não, nós temos que serenamente ver. A Constituição prevê o impeachment, não prevê? Prevê. A nossa presidente disse que é inocente. Muito bem, que tomara que seja. Quem vai dizer isso? É a nossa emoção? É o quebra-quebra? É a ameaça? Como está acontecendo, ameaças que não são mais veladas, são ameaças explícitas de que se houver o impeachment vai haver uma convulsão social e até já se fala em cadáveres, que onde estamos uma democracia como a nossa. Então, temos que avaliar isso com serenidade, deixar que as coisas aconteçam, não há mais como retroceder, e uma vez esclarecidos os fatos, que os culpados sejam punidos e que o Brasil tenha a chance de ser o Brasil que merece ser. Bom, uma das coisas que nós estamos enfrentando, doutor, é uma grande crise econômica. O senhor é empresário também. Depois nós vamos falar um pouco mais no seu ramo específico, mas o senhor é um empresário do setor da saúde, mas é um empresário. O senhor está inseguro também em investir, em contratar, em fazer novos projetos? Olha, o que acontece é o seguinte, a repercussão na área da saúde é para aqueles tomadores dos nossos serviços, né? Porque quando há essa instabilidade, há um problema, uma doença social, as outras doenças decorrem também e sobremaneiras, porque até o conceito de saúde dá
da Organização Mundial de Saúde é que saúde é o bem-estar biológico, psicológico e social do indivíduo. Se não houver isso, que é praticamente uma definição de felicidade, a doença aparece, os hospitais lotam, e não é só os particulares. Infelizmente, os públicos estão superlotados, pacientes no chão, pacientes tratados sem qualquer respeito à dignidade humana. Não é questão de Rondônia, não é questão do Amazonas, daqui ou dali, mas de todo o país. Então, isso preocupa. Alguma coisa, repito, precisa ser feita com urgência. Agora, estávamos conversando antes aqui que saúde é algo que no discurso político, às vezes... É prioridade. É prioridade. É verdade. E quando acontece de alguma coisa ser promovida na área de saúde, por exemplo, construção de clínicas, hospitais, unidades mistas, etc., a pirotecnia é no dia da inauguração. Parece que o desejo é saciado, o desejo da autoridade é saciado naquele dia. Eu vou dar discurso, eu vou dizer que fiz. E de repente, em poucos meses, aquilo está absolutamente deteriorado, lançado ao descaso costumeiro e crônico, e o povo, aqueles mais necessitados, que não podem ter um plano de saúde, não possam arcar com as suas despesas médicas, ficam aí morrendo antes da hora e sofrendo muito menos antes disso. Que muito pena. mais antes disso. Que pena, né, doutor? E como é que está o nosso Hospital Central? Bom, o Hospital Central, nós inauguramos o Hospital Central. Era um pequeno hospital, no espaço onde era uma casa com poucos leitos, com 16 leitos apenas, com 16 apartamentos. Mas nossa ideia é o seguinte, que quem para, ele não fica onde está, ele vai para trás, sem qualquer atividade. É verdade, é verdade. Então nós continuamos reinvestindo os eventuais lucros que tivemos em qualificação de pessoas, ampliação das instalações, modernização e a aquisição de equipamentos, porque sempre que um dos nossos colegas médicos nos solicita alguma coisa, eu peço que ele decida, na qualidade de especialista na área dele, ele escolha a marca, ele decida o que ele quer, porque a nossa proposta é de transformar sempre a nossa unidade numa excelência, porque a saúde exige isso. É verdade. A busca continuada da excelência, porque às vezes, segundos, às vezes a falta de um material não tão caro assim, de um medicamento, pode significar uma vida. Então, é verdade. Nós precisamos estar sempre alertas e temos que exercer a nossa cidadania através do exercício da medicina e como empresário da área, com muita atenção e muita responsabilidade e humanidade também. Isso é importante. Como é que começou seu amor por Rondônia? O senhor eu sempre gosto das suas entrevistas, porque o senhor diz, eu sou apaixonado por Rondônia. Quando é que começou isso, doutor? E procuro, porque o amor, eu acho que é a promessa mais constante do ser humano, né? Há milhões de pessoas, a cada milésimo de segundo está dizendo eu te amo, eu te amo. Isso não vale nada se não houver demonstração pragmática deste amor. Nós temos que mostrar claramente. E eu tenho tentado, junto com a minha família, desde o meu querido tio José Adelino da Silva, que era médico, montou a primeira clínica da família, o meu primo Irã, que hoje é da diretoria do Conselho Federal de Medicina, o Zé Roberto, que é anestesista, está parado porque houve uma questão de saúde. E nós, dentro do contexto da medicina, todos foram pelo mesmo caminho, tentamos fazer a nossa parte. E como eu gosto das atividades culturais, desde que isso já está no DNA, o meu pai era pintor, escritor, etc., e tenho isso na minha família, também pratico isso com muita satisfação. Mas o amor por Rondônia, eu cheguei aqui, eu nasci em Chapuri. Chapuri, no estado do Acre, aqui próximo. E cheguei aqui com 2 anos e meio de idade. Desde então, só saí daqui para estudar. E, eventualmente, umas férias para passear, mas o maior tempo da minha vida que eu passei fora de Rondônia foi para buscar conhecimentos no país, fora do país, e sempre dizendo, e desde que eu fazia minha pós-graduação em ortopedia, tive a honra de ser convidado para ficar no serviço, na clínica do diretor do hospital, que eu sempre dizia, olha, eu agradeço o convite, mas meu destino
é Rondônia e sempre será. A minha querida Porto Velho, inclusive. E o senhor foi se agarrando à cidade e ao estado e não pensa em nunca sair daqui? Jamais, nunca pensei na minha vida. E casei também com uma pessoa, a Ana Cristina Gondim, que é de uma família tradicional, filha de um médico que foi prefeito daqui, de Guajará, que fundou o Conselho Regional de Medicina, que instalou junto com outros companheiros do Conselho Regional de Medicina. Então, é família tradicional também e realmente as nossas raízes estão daqui, o nosso coração também. Doutora Adelino, o senhor falou Adelino, quase que eu sempre pergunto para os médicos a quem entrevisto, qual é a opinião deles sobre a qualidade dos profissionais da área de saúde aqui em Rondônia. Nós devemos muito para outras regiões do país? Olha, eu posso falar isso com muita tranquilidade, que eu vivenciei essa história, tanto que tive a oportunidade de escrever a história da medicina de Rondônia, e posso dizer o seguinte: eu cheguei num tempo em que os médicos eram generalistas, não havia tecnologia, não havia quase nada, era mais o olho clínico. E depois, com o passar do tempo, eu fui acompanhando a chegada dos especialistas no final da década de 70, e assim sucessivamente. Fui o primeiro diretor do hospital de base quando trouxemos ainda mais especialistas. Hoje, a situação de Rondônia é o seguinte: temos excelentes médicos, temos quase que todas as especialidades, temos condições técnicas, e me empenho pessoalmente muito nisso, de realizar procedimentos impensáveis até bem pouco tempo aqui. Temos realizado isso e várias vezes, e agora rotineiramente. Temos, em termos lá do nosso hospital, sido pioneiros, tivemos a oportunidade, com apoio de colegas, de boa equipe, de sermos pioneiros em alguns procedimentos. Então isso nos deixa muito satisfeitos, porque entendemos que, como sou médico, essa é a minha contribuição para a nossa gente, para a saúde do nosso estado. Conta pra gente como é que o senhor começou a entrar também no mundo da literatura, das artes. O senhor já tinha alguma coisa de família? O senhor falou que tem no DNA, né? Tem. O meu bisavô era poeta. O meu pai era cronista, tem 5 livros publicados. Era pintor também, foi várias vezes premiado. A técnica dele, o estilo dele é estilo acadêmico. E o Adelino também era um ótimo orador, gostava também de escrever. Enfim, na minha família isso aí foi muito presente, sempre esteve muito presente. E eu, desde menino, que eu desenho, gostava de desenhar. Eu lembro que eu pedia de presente lápis de cor, material para desenho. Eu lembro com 7 anos de idade, quando estava numa viagem, eu pedia isso aí. E é algo que eu faço com muito prazer, né? Desenhar, pintura, e, enfim, escrever em vários gêneros, a poesia, a prosa. Gosto de escrever contos também. Então é uma coisa, o meu hobby é esse aí, é escrever. Isso já faço há muito tempo, já publiquei vários livros, né? Vários livros em vários gêneros. E quantos livros o senhor já publicou? Olha, eu acredito que individualmente, eu acho que uns 6 ou 7, mas também com outros autores, né? Publicamos Trem Vivo, Rio de Histórias, muito lindo, recentemente, muito lindo. Com o querido compadre Samuel Castiel, como sabe, é médico, e a Ieda Bozakov, que é a guardiã maior do nosso patrimônio histórico e cultural. Então, que personagem que é a Dona Ieda. Claro, um grande valor para essa terra. Todas as homenagens para ela são poucas diante do muito que ela fez pela nossa história, pelas nossas tradições. E, enfim, e também em outros livros fora daqui já tivemos a oportunidade. E agora, aliás, coincidentemente, ontem recebi alguns exemplares de um livro que vai ser lançado em países de língua portuguesa. É de uma editora de Portugal. Vai ser lançado no Brasil, claro, em Portugal, em Angola e Cabo Verde. E que honra para nós, brevemente lançaremos aqui.
levando, a satisfação grande é poder levar escrito lá que eu sou daqui, que aquela literatura foi produzida aqui. Isso me dá muita alegria. O senhor tem algum filho predileto nesses livros aí? Algum que o senhor diga? Esse é o livro? Não, o livro é realmente, como você disse, é como um filho que nasce. E eu tenho o hábito seguinte, porque quando eu tenho uma verdadeira fixação pela revisão. Certo. Porque todo autor deve entender que por mais que ele domine, e a gente fica estudando o tempo todo a língua, mas a nossa língua, a flor do lácio, inculta e bela, ela complexa, não é fácil. complexa. Não é fácil, cheio de atalhos, cheio de surpresas. E você tem que ter um bom revisor, porque mesmo que você saiba, às vezes até seu nome sai errado, porque verdade. Na hora de digitar, e você está fixado na história. Na história, no que está dizendo. E esse mecanismo cerebral já é conhecido. Porque você admite que está certo e o cérebro confirma, mesmo não estando. Isso já está pacificado, digamos assim, pelo fundamento científico. Então, diante disso, eu tenho essa coisa de ficar revisando. E às vezes leio tanto o livro e reviso, e agora já tenho revisor aqui, a revisora é do Rio de Janeiro, uma professora de alto nível, para esse livro, inclusive, que nós estamos lançando agora. É uma preocupação constante da qualidade aquilo, e, enfim, nós estamos fazendo esse trabalho, que é um hobby, é um prazer, há muito tempo, e fazemos isso e continuaremos fazendo, porque entendemos que é um prazer que nós não... É uma maravilha, a cultura é uma maravilha. Deixa eu lhe perguntar, o senhor é das pessoas apaixonadas por Rondônia. O senhor acha que o fato de ter vindo tanta gente de fora, nós não temos raízes aqui? Olha, é evidente que esse processo de colonização acontece sempre assim, mas nós precisamos fazer justiça. O nosso nativismo não pode ter sectarismo, não pode ser sectário. Não pode ser aqui, não. Nativista, aqueles que nasceram aqui, eu não nasci aqui. E duvido que alguém ame mais. Pode amar tanto quanto, mas mais não. Do que eu. Então, eu digo o seguinte, que quem é daqui de Rondônia é quem ama Rondônia. Quem adotou Rondônia como sua terra do coração. Que o que vale são as coisas do coração, as coisas físicas. O fato de nascer aqui ou ali, às vezes é apenas um acidente. Os pais passaram alguns meses ali, iam de passagem, nasceu. Então, eu entendo que o sentimento nas relações humanas é absolutamente fundamental e definitivo. Então, é isso aí. Você me perguntou sobre as raízes, né? As raízes, perfeito. Então, as raízes é o seguinte, é claro que as pessoas que se dizem daqui, da tradição, elas em certo momento se acham alijadas. Eu reconheço isso. Entre amigos e tudo, parece que não é isso. É que a população cresceu, muitas pessoas vieram para cá, principalmente ultimamente em decorrência das usinas, e esse fato faz com que a gente precise exercitar essa convivência. O importante é que essas pessoas venham contribuir, venham somar conosco. E esse fato de alijamento, às vezes, para cargos públicos, para governos, é que a maior parte do poder hoje está nas mãos de pessoas que não fazem parte das famílias tradicionais. É verdade. Isso... O senhor nunca pensou em ser candidato a alguma coisa? Ser prefeito, governador? Não, é o seguinte, eu já participei da política partidária, então não é o conhecimento, não é a intenção, não é o preparo de qualquer ordem, não é a biografia da pessoa que conta. É verdade. São meios, infelizmente a maioria das vezes, nem sempre absolutamente escuso, mas de certa forma parcialmente, e são poucos aqueles candidatos que realmente conseguem sobreviver, né? É verdade. Num campo como esse, atravessar esse campo impunemente. E o resultado está aí, nós estamos vendo aí que todos os níveis tanto em todas as escalas do poder público está acontecendo. O Brasil está passando por uma crise muito dura, mas nós aqui ainda estamos com a cabeça para fora da água. Por que o senhor acha que Rondônia está tendo um desempenho melhor que o resto do país? Olha, Rondônia é um estado abençoado, né? A natureza abençoou Rondônia. Nós temos terra fértil. Quando jogarmos aí uma semente em qualquer lugar quase desse estado, quase que até aqui nesses canteiros da rua, nasce o pé de alguma coisa. É verdade. Nós temos isso, nós temos terra boa, nós temos povo
que trabalhador, os imigrantes trouxeram essa força do trabalho somada a que nós já tínhamos aqui e contribuíram muito com o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado. Enfim, temos tudo. O turismo, por exemplo, o que se faz? Eu pergunto às autoridades. O que se faz em termos de turismo em Rondônia? Olha, você pode ver o seguinte, você pega uma ilha dessa do Caribe, vamos dizer Aruba, eu estive lá 10 vezes. Aruba. O que tem Aruba? É uma ilha, 30 quilômetros numa direção e 9 na outra. Que os bichos lá vivem praticamente comendo pedra, porque não nasce quase nada naquele terreno árido, só uma árvorezinha chamada dividive, que resiste a tudo. E tem aquela praia, aquela maravilhosa praia do Caribe. E eles transformaram aquilo num país, apesar de ser uma ilha, milionário. E nós, com tudo isso que temos aqui, nós temos na Amazônia, com todas as suas possibilidades, né, com seu bioma fantástico. E o que fazemos? Temos tanto a mostrar, todos os países, os americanos, os alemães, enfim, ávidos por conhecer o que nós temos, e nós deixamos passar isso, o que é absolutamente lamentável. Essa questão aqui de não aproveitar essas maravilhas de Rondônia é uma coisa incompreensível. Se bem que, né, doutor, nós não conseguimos nem manter a nossa estrada de ferro histórica, né? Isso é uma vergonha. Você falou, você colocou a faca no dedo na ferida. O dedo atravessou o coração com o dedo, com a faca, sei lá com o que mais. Porque, olha, a nossa estrada de ferro Madeira Mamoré, que foi a maior epopeia do século XX. Ou seja, Rondônia tem como mãe uma epopeia. É verdade. Raros países, eu não digo estimados não, países do mundo podem contar uma história dessa, mas estados muito poucos. É verdade. Né? Mais de cerca de 52 países estiveram aqui, trabalhadores de cerca de 52 países, um pouco mais, um pouco menos. Quer dizer, trabalharam numa floresta tropical, difícil de tudo, numa solidão, com índios, com doenças, mosquitos, principalmente doença, malária que matava tantos, e febre amarela, etc, etc. E no tempo que não havia medicamentos, havia o quinino, não havia as sulfas, não havia os antibióticos. Enfim, nós nascemos sobre essa égide, e de repente, de uma forma incompreensível, esse tesouro que todo mundo gostaria de ver, olha que maravilha se tivéssemos uma viagem de trem. Não, nem isso eles conseguem fazer. Nada, uma viagem de trem, porque a gente sabe que é interessante, né? Viajar de trem é diferente de viajar de avião, de ônibus, de tudo. A única coisa que viajou que foi um vagão dessa história que sumiu, ninguém sabe onde está. Ele foi. Ele foi e não voltou mais. Aliás, tem essas coisas aqui também. De ir e não volta mais. É verdade. Doutor Viriato, eu gostaria de ficar falando com o senhor 2 horas aqui, porque obrigado. Cada vez que o senhor vem aqui é uma lição, é uma aula que a gente recebe e ficamos orgulhosos. Mas nosso tempo é o nosso inimigo. Pois é. Eu tenho mais 1 minuto, eu queria que o senhor falasse sobre a Academia Rondoniense de Letra. A Academia Rondoniense de Letra foi fundada, foi o William Ravel Martins, o professor William, que teve a ideia de congregar um grupo de pessoas de alto nível, foram bem selecionadas essas pessoas, eu tive a honra de ser convidado, eu já pertenço à Academia de Letras de Rondônia, mas eles optaram por criar essa academia, que vai dar posse aos seus membros no próximo dia 8, às 19h30, no Teatro Guaporé. Muitas pessoas foram convidadas, será uma bela festa, uma festa da cultura, enfim, e esperamos e estamos empenhados nisso, que essa nova entidade vá dar força à nossa cultura tão esquecida pelos governantes. Doutor Viriato, o senhor está intimado publicamente a voltar aqui muitas vezes para a gente bater papo, o senhor nos ensinar, para a gente trocar ideias, para a gente informar para a nossa população. Eu quero fazer um programa especial com o senhor sobre a Estrada de Ferro, nós vamos conversar bastante profundamente, porque o senhor conhece a história. Então eu quero dizer da minha satisfação e minha alegria de tê-lo aqui e quero convidá-lo para o senhor voltar mais vezes ao nosso programa. Será um prazer. Muito obrigado pelo convite.